em 92 que ninguém esperava. Não vem falar que você esperava conquistar o ouro em 92, porque ninguém esperava. Eu sempre falei que a gente esperava ficar entre os 4 ali, né? Chegar numa semifinal. E realmente foi um prazer muito grande eu ter participado de 3 gerações. Poucos atletas conseguiram fazer o que eu fiz. Né? Participar dessas 3 gerações, né, de forma efetiva. E até da última geração eu ainda recebi Nauber, Giba, Dante, o próprio Ricardinho, enfim, toda aquela turma, Gustavo. Né? Eu estava ali quando eles chegaram na seleção. Né? Um pouco antes, Nauber e Giba, né? Que ainda participaram ali um pouco depois de 93, 94. Né? Mas eu descobri o voleibol através da geração de prata. Né? E foi assim, uma história bem bacana, porque eu não gostava de vôlei. Né? Aí comecei, quando eu cheguei no Ceará, tinha um pessoal que adorava, e começaram a me convidar para ver ali, né, um pouquinho. Eu comecei a curtir a Olimpíada e ali eu comecei a despertar, né, em 84, né, em Los Angeles, para o voleibol. Né? Comecei a gostar, né, vi aquele público, depois que eles conquistaram a medalha de prata, e eu teve um jogo Brasil e Alemanha Oriental em Fortaleza, no ginásio Paulo Sarazar. E eu fui escolhido pela Federação Cearense para catar bola. E aquilo ali, quando eu cheguei, o ginásio lotado, né? O pessoal dando autógrafo, aquela correria, muita gente, né? Aquilo ali foi assim, um clique que realmente me fez ficar apaixonado pelo voleibol, por esse esporte. Né? E como você falou, eu acho que as pessoas costumam querer comparar, né? Eu não gosto dessas coisas, né? Nunca gostei, né? Nem de comparar atleta. Né? Assim, esse foi o melhor, esse foi isso, esse foi aquilo. Cada um fez a sua parte, né, em determinado tempo. Né? Eu acho que foram gerações que se complementaram. Inclusive, uma aprendeu com os erros da outra. Né? Isso faz parte. E eu tive, assim, o orgulho de acompanhar, né, tudo isso. Já em Barcelona também, junto comigo tinha o Amauri, que já tinha participado, né, medalhista de prata. Eu, assim, foi uma coisa excepcional, que me ensinou muito. Até ser um capitão, eu tinha o exemplo do William, pô. Né? Sim. Aí o pessoal fala dos levantadores, não, porque esse foi melhor, porque esse foi isso, esse foi aquilo. Né? Tem um monte de mágico aí que entende de voleibol pra caramba. Eu joguei com todos. Só pra dizer. Você foi um privilegiado, né? Porque foi uma sequência de levantadores fora da curva, né, do Brasil, né? Não, eu joguei... William, Maurício, Ricardinho, só gênio, né? Citar os nomes aqui, assim, eu joguei com o William, né? Joguei com o Maurício, bastante tempo. Joguei com Marcelinho. Né? Joguei com Ricardinho. Joguei com Bruninho. Muita gente não na seleção, mas eu joguei lá em Florianópolis nos Jogos Estudantis. Tá. Sim. É porque na seleção não. Não, na seleção não. E joguei com outros vários, né? Paulo Roese, joguei com Peter Blanger, o holandês. Joguei com Jeff Stork. Mas assim, é a minha opinião. Esses 3 fora da curva. Sim. Maurício, William, Ricardinho. Acho que eram 3 gênios. Eu posso até fazer alguma coisa, fazer uma comparação entre os 3. Né? O William fisicamente batia os 2. Fisicamente, o William era imbatível. Né? Só o Montanaro se aproximava dele. O William era um cara... assim, absurdamente bem preparado fisicamente. Era muito... O William não machucava. Né? Então, por isso que o Bernardinho não conseguia jogar. Bernardinho era bancão legal, tá? Banco eterno. Bernardinho, treinador no gênio, mas a seleção era banco, tá? Não tinha brecha, né? O William não dava brecha. O Maurício nasceu para esse negócio de levantar. Foi escolher a posição errada, Bernardinho. Pois é. Entendeu? O Maurício era um cara que... ele colocava a bola onde ele queria. O Maurício nasceu com 2 mãos absurdas, né? Um cara, assim, tipo... E o Ricardinho, também um cara que jogava com uma velocidade impressionante. Né? Ele precisava também muito por causa do Giba, né? Do Giba e do André Nascimento. Poucas pessoas falam do André Nascimento, né? Que era o oposto. O André Nascimento era um oposto que atacava bolas, a gente chamava de canha, né?
tacava umas bolas muito esquisitas. Bola baixa pra caramba. Tanto que depois que ele saiu, aí veio o Visotto, veio não sei quem... E você já viu o Ricardinho com uma certa dificuldade de engrenar aquela bola. Né? Uma bola mais rápida, uma bola muito veloz. Mas, enfim, a gente teve atletas... Se eu for colocar aí as 3 gerações, a gente consegue formar aí tranquilamente umas... Feliz é você que 3 passeou, seleções. né? Passou por todas que as... desfrutou Eu disso. entendo a tua dificuldade de fazer a comparação, porque você também lida com cenários diferentes do próprio esporte, né? Totalmente diferente. Altura, velocidade Tudo, do jogo. do jogo. Então... Mudanças que aconteceram nas regras. A primeira mudança aconteceu em Barcelona, poucas pessoas se recordam disso. Né, que foi no quinto set, e até 17, aí não deu certo. O fim da vantagem, tudo. né? O fim da vantagem. Que foi bom pra caramba o fim da vantagem. Muda o jogo porque completamente. O jogo era moroso, muda o jogo e muda andava, o jogador. Né? Muda a forma de jogar. E essa mudança começou em 86, Brasil e França, no Mundial de 86. Foi o meu primeiro Mundial, eu era banco da seleção, mas entrava constantemente. A gente fez um jogo contra a França que demorou séculos, né? E a televisão não tem esse tempo. E ali já começaram as discussões para mudar o voleibol. E eu achei, sinceramente, que todas as mudanças foram excepcionais para o vôlei. O vôlei foi um dos esportes que mais conseguiu se adaptar à mídia, as evoluções à televisão. contribuíram para a dinâmica do jogo. Demais. Concordo, a dinâmica do jogo ficou legal. Né? E a gente tem essa facilidade, né? Eu acho que... E também a percepção de mudar em momentos importantes. Né? A gente tem o que seria o VAR do vôlei, né? Que é o desafio. Começou a ficar chato, né? Pedia 2, aí os técnicos, tu vai se adaptando, começaram a usar o desafio como estratégia. Mas o vôlei é um esporte dinâmico e a gente começou a reclamar que estava parando muito. A Federação Internacional foi lá e mudou. Isso é muito bacana. Né? A gente saber, o esporte saber se adaptar ao momento. Né? Muita gente não entendia. Minha mãe mesmo não entendia o voleibol quando era vantagem. Eu não consigo ver isso aí, não sei o que é ponto, não sei o que é. Depois passou a entender. Toda hora a bola cai e o placar não comemorava sem saber que era ponto. Fora a preparação física. Né? Vem cá, queria voltar contigo quando você foi o tiozão da boy band, né? 92, não, vamos falar de 92, Carlão, por favor. Aquilo foi um capítulo espetacular do vôlei brasileiro. Eu já conversei diversas vezes com todos os integrantes ali daquele time, com o técnico Zé Roberto Guimarães. Eu sei que a passagem foi inúmeras vezes remarcada, porque não existia expectativa. Não tinha passagem marcada para o final da Olimpíada. A passagem foi remarcada, foi sendo remarcada. Cara, conta como é que foi aquele ambiente. Ih, vencemos. Ih, vai dar. Ih, será que vai dar? Ih, nossa, a gente vai Só falta um jogo. Só falta um jogo. Ganhamos. Como é que foi a evolução daquela campanha? O ambiente entre vocês, essa coisa aos pouquinhos, ir acreditando que era possível o ouro. E o que foi bacana, Ébole, que assim, a gente, óbvio, não era favorito. Né? A gente foi para a Alemanha, ficou 15 dias na Alemanha antes de ir para Barcelona. A gente sentava, conversava muito. Já sabia o chaveamento, tudo, e a gente discutindo os adversários. Se a gente ganha desse, perde desse, não sei o quê, tal, a gente se classifica, de repente, segundo, terceiro da chave, vamos pegar não sei quem. A discussão, só que a gente chegou na Olimpíada, né, e ali a gente foi se descobrindo, porque a gente também a gente mudou o nosso sistema de jogo antes da Olimpíada, um pouco antes. Né? A gente jogava com 4 atacantes, porque eu era central de carreira, de início, mas o Bebeto me tirou de central porque eu já estava baixo para central. Né? Eu 1,98m, 7, 8. Apesar da minha condição física excepcional, né, o Bebeto, na Itália, ele me usava como ponteiro passador e oposto. E o Gianni, a gente é como jogador, a gente se chamava universal antigamente. Vocês eram os mais completos. Que a gente jogava em várias posições, com exceção de levantador. Não, né, isso nunca joguei. Mas eu jogava na Itália, eu atacava a bola de meio. Quem me vê jogando... Eu acho que até hoje vocês dois são jogadores assim, que mais títulos conquistaram em posições diferentes. Diferente. Eu e o Gianni, que é um cara que eu converso com ele direto. Sou um monstro. Um atleta... Mas não dá para o negócio, não. É desengonçado. É desengonçado. Segue, é desengonçado. E ali, assim, tipo assim, um pouquinho antes da Olimpíada, né? Um papo que eu tive com o Zé também, lá em Torino, e a gente não tinha no nosso bloqueio a coisa mais forte, né?
E quando a gente alterou esse formato de jogar, Marcelo bloqueando no meio, porque tinha uma rede que era Giovani, Marcelo e eu. E a gente comandava ali o bloqueio, né? Uma hora aí ficava eu e o Giovani, jogava o Marcelo para um lado, jogava para o outro, uma hora estava no meio, outra hora estava na ponta, outra hora estava na saída. E a gente cresceu muito no bloqueio, né? Essa foi uma das armas fundamentais para que a gente conquistasse aquela Olimpíada, porque o brasileiro não dá muito valor, né, a esse tipo de fundamento. Defesa, primeiro, quando você melhora o bloqueio, automaticamente a defesa passa a funcionar mais. E foi isso que aconteceu com a gente, né? E essa mudança também surpreendeu muita gente. E ela só foi possível em função de um levantador que a gente tinha, que era o Maurício. Né? De repente, o Marcelo puxava uma chutada, eu puxava um tempo atrás, o Tandy vinha pelo fundo de saída, aí eu puxava um tempo atrás, o Marcelo puxava um tempo na frente, eu um tempo atrás, na mesma hora, 2 bolas de tempo, coisa que ninguém fazia, né? E vinha o Tandy pelo meio, o Giovani numa bola rápida na ponta, enfim. O único jogador que permanecia na mesma posição era o Paulão, que era o central clássico, né? Paulão. Bloqueava muito, quer dizer, e a gente se completou ali, deu tudo certo, comportamento, a forma como a gente... As coisas aconteceram em Barcelona, assim. É aquela coisa da euforia. Foi um time movido pela euforia, mas Também. a euforia que dá para que você não perde a concentração no campeonato, né? Vocês foram tomados por uma euforia. Foi muito, assim, e jogadores mais, assim, mais experientes, Pampa, eu, a Mauri, né? A gente estava sempre tentando auxiliar ali uma coisa ou outra para ninguém fugir, né, das coisas que uma Olimpíada normalmente consegue, né, o pós, depois a gente vai conversar sobre isso. Tirar você daquela concentração, e a gente fez tudo de forma correta, deu tudo certo, não teve nenhuma indisciplina, né? A gente fazia tudo no mesmo horário, quando ia para o almoço, todo mundo junto, fazer musculação todo mundo junto, não tinha aquela, uma hora vai, não sei o quê, não. E todo mundo respeitou, assim, foi uma coisa... O Zé coisa... Roberto era um técnico jovem também. Até para ter a liderança, não é tão simples, não é né? Não era o Zé Roberto Guimarães, ele estava começando a carreira. Cara, eu vejo, se for ver a imagem do Zé ainda com o cabelo pretinho, novinho, né? Acho que foi uma experiência para ele, assim, eu acredito que maravilhosa, assim. Uma coisa que, apesar dele, né, estar no feminino há muito tempo, ter ganho muito mais no feminino, né, não só em termos olímpicos, né, mas eu acho que ali deve ter sido uma experiência que alavancou a carreira dele e mudou ele também como técnico, né? Ele passou a... Porque teve o pós depois. Né? Mas só voltando à campanha, o título foi contra os Estados Unidos, né? Não, o título... Sim, o jogo mais difícil. Sim. Porque tinha toda uma história. O Zé já também. me disse isso. Tinha toda a história. Quando foi para a final contra a Holanda, ele falou, não perde. Porque tinha... Não perde. Tinha toda uma história também já da final. Né? Pelo menos na minha cabeça tinha, né? Não era uma revanche. Mas os Estados Unidos sempre foi um adversário muito difícil pra gente. E continua sendo. Isso continua sendo. Né? Continua sendo. É uma escola de voleibol maravilhosa. Baita escola.